Olá pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso, eu falei para vocês já dos principais tipos de variáveis na linguagem C, tá? Então só lembrando, o que é uma variável? Variável é um espaço de memória composto por bits, onde eu posso guardar coisas, tá? Existem vários tipos de variável. Tem o tipo char, que é letra, que é caractere, tabela ASCII, letra. Uma letra. Um char é uma letra só. Tipo int, que são números inteiros. Floats, que são números de ponto flutuante. Double, que são números de ponto flutuante com precisão dupla. E void é chamado tipo vazio. A gente tem um tipo vazio em algumas situações a gente precisa de void, que é vazio. Tá? Então esses são os principais: char, int, float, double e void. Tá? E tem algumas variações. A gente usa pouco essas variações, mas é bom saber que existe. Unsigned char, quer dizer, caractere sem sinal. Long int, inteiro com 64 bits. Unsigned int, inteiro sem sinal. Unsigned long int, short int. Então tem algumas variações aí dos tipos básicos, mas os tipos básicos são caractere, inteiro, float e double. Tá? Então vamos fazer um programinha pedindo para a pessoa digitar essas coisas, lembrando também do programa scanf. Vamos relembrar o programa scanf. Então vou criar aqui umas variáveis. Vou colocar aqui do tipo int, vou colocar do tipo float, idade, tá? E aí eu vou falar o seguinte: printf, digite a sua idade. A pessoa vai digitar a idade. Aí eu vou fazer a leitura da idade. Como é que eu faço? Dou scanf, porcentagem f, porque é float, e eu vou ler aqui a idade. Então a pessoa vai digitar a idade para mim e eu vou imprimir. Aí eu vou ter aqui do tipo float dias. Tá? Aí eu vou colocar aqui dias é igual a idade vezes 365. Então é o número. E vou mandar imprimir. Printf, sua idade é de porcentagem f. Vou colocar 0 casas decimais, dias, barra n. Então estou fazendo aqui um programinha, tá? Esse programinha lê um determinado valor, faz uma conta e imprime alguma coisa em cima do valor que foi lido. Tá? Eu coloquei tipo float. Esse é o tipo da variável, né? Idade e dias. E aí eu faço a leitura com scanf e depois eu imprimo. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar esse programinha aqui. GCC. Vou colocar aqui no cantinho. GCC teste.c. Ele reclamou. O que ele reclamou? Eu estou lendo a idade, coloquei o e-comercial. Ah, tá. Faltou eu colocar aqui a dias. Tá, faltou. Ele reclamou. Eu já corrigi. GCC teste.c. ./a.out. Digite a sua idade. Vou colocar aqui 40. Não sei exatamente. 455, vai. Do Enter, a sua idade é de 14.801 dias. Então, li a idade em anos e imprimi a idade em dias. E se for float? Agora, se for um caractere, como é que funciona? Uma das tarefas é para ler um caractere, vou colocar aqui caractere X, vou dar o scanf, a leitura do caractere é porcentagem C, eu tenho que colocar aqui o nome da minha variável X. Fiz a leitura e dou um printf. Vou colocar aqui
o próximo caractere é, e ao invés de eu imprimir o caractere X, eu vou imprimir o caractere X mais 1. Por quê? Porque ele sobe 1 na tabela ASCII. Tá? Então, eu vou ler um determinado caractere e vou imprimir o caractere X mais 1. Então, subi um caractere aqui, vou para o próximo caractere. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que é importante? É que eu tenho um caractere, tenho a declaração da minha variável, é do tipo char, é um caractere, o nome da variável, e eu faço aqui a leitura dessa variável e a impressão. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu dar um clear aqui. GCC teste.c. Ó, ele está esperando eu digitar um caractere. Eu não coloquei uma mensagem, vou colocar o caractere F. O próximo caractere é G. Tá? Então ele leu um determinado caractere e imprimiu o próximo caractere, que é o G. Imprimiu o caractere X mais 1. Pessoal, uma variável ela é composta de 3 coisas. Ela é composta de um nome. Então vou colocar aqui. Do que é composto uma variável? A variável possui um nome. O nome da minha variável, vou colocar aqui, é x. Tá? A variável possui um endereço. Então essa variável possui um endereço. É uma posição de memória. Tá? A posição de memória, qual é a posição de memória da variável x? Eu tenho que usar esse operador aqui, é comercial x. Esse é o endereço da variável. É onde que ela está na memória. Então, eu não preciso ficar digitando o endereço da variável. Basta saber o nome dela. Tá, mas ela possui um endereço e ela possui um conteúdo. Qual que é o conteúdo da minha variável? O conteúdo da minha variável que foi digitado. Um caractere qualquer, pode ser caractere F, por exemplo. Lá dentro da variável tem o F. Então, uma variável tem esses 3 elementos. Tem o nome da variável, tem o endereço da variável e tem o conteúdo da variável. Tem também o tipo da variável. Tá? O tipo, nesse caso aqui, é char. Então, esses são os elementos que formam a variável. O tipo da variável, que é char. Então, nessa variável, eu vou guardar coisas do tipo caractere. O nome da variável, que é x. O endereço e o conteúdo. Tá? Eu posso imprimir o endereço da variável? Eu posso. Eu posso colocar aqui. Printf. A variável está... O endereço, né? O endereço é... Vou colocar aqui. Esse é o endereço. Tá? O conteúdo é... Aí eu pego o X. Se eu pego o e-comercial, eu tenho o endereço. Se eu pego sem o e-comercial, eu tenho o conteúdo. Tá? Geralmente, 99% das vezes eu quero trabalhar com o conteúdo. De vez em quando eu quero o endereço. Então vamos ver o que vai dar aqui. GCC. Ele só falou que o tipo aqui não é o e-comercial. É para ser porcentagem S. Estranho ser porcentagem S. Eu acho que ele funciona com porcentagem D. Eu quero... Ele está reclamando aqui, mas eu acho que vai dar certo. Tá? Então vamos lá. Vou mandar executar. A minha variável é x. Eu digitar aqui F, por exemplo. Ele vai ler. O endereço está aqui. É um número grande aí que tem que me dar uma posição na memória. E o conteúdo é 102. Tá? Então eu tenho... O endereço geralmente é um número grande que eu tenho toda a minha memória RAM, toda a memória daquele processo, né? E ele vai estar em alguma posição da memória. E o conteúdo é 102, porque eu imprimi no formato de inteiro. Se eu imprimir no formato de caractere, vamos lá. Ele deu uma reclamadinha, não tem problema. Vou digitar aqui o conteúdo F. Ele coloca lá.
o endereço já mudou, já é um outro endereço, cada vez que eu executo o endereço é diferente, e o conteúdo é f. Então essa é uma variável do tipo char. Tá faltando a variável do tipo texto, tá? Então eu falei de vários tipos, falei do tipo int, do tipo float, falei de vários tipos, mas faltou o tipo texto. Então já vou falar aqui da variável do tipo texto.